Eu observo muito o seguinte, que, por exemplo, Facebook, muitos dos veículos saíram. A Folha saiu do Facebook, porque o Facebook, de uma certa forma, acaba não pagando, e aí as pessoas têm acesso a esse conteúdo. O Twitter e as outras redes não, mas já estão começando a fazer algumas coisas. Por exemplo, os perfis de Instagram dos grandes veículos já faz pequenos vídeos explicativos que você pode compartilhar. Coisinhas mais engraçadas, mas que você consegue aprender informação por meio delas, entendeu? De uma coisa um pouco menos formal. Mas é isso, eu acho que os veículos demoraram e agora é o momento deles correrem atrás do prejuízo. Sim, até pelo bem da democracia. Deixa eu mudar de assunto, Uribe, e falar um pouco de algo que a gente começou e foi para o caminho da modernidade da imprensa e acabou se esquecendo de algo fundamental, que é Brasília. Né? Então, nem todo brasileiro conhece Brasília, nem todo brasileiro conhece o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, o STF, e é uma coisa meio mágica, né? Então, para uma parte importante, 90% ou mais da população brasileira, Brasília é uma coisa super complexa, né? E eu acho que para você também era, até o momento que a gente vai até a Praça dos Três Poderes, caminha de um lado para o outro e fala, não, as pessoas estão só andando por aqui e fazendo política nesse espacinho, né, que não é tão grande assim. Me conta um pouco, que aventura é essa, viver Brasília, cobrindo, fazendo jornalismo e influenciando a leitura que as pessoas fazem deste ambiente mágico que é a capital do país? Eu odiei esse lugar quando eu cheguei. Porque é um lugar que, eu sou de São Paulo, não tem transporte público bom, você depende de carro o tempo todo, e Brasília é uma bolha social. Sim. Você não tem pobreza em Brasília, porque é caro morar em Brasília. Então, as pessoas mais pobres que prestam serviço em Brasília moram nas cidades satélites, que são fora de Brasília. E Brasília, porque você tem o centro do poder, você tem um policiamento muito ostensivo. Então, Brasília, você não tem quase assalto, você não tem quase roubo nas ruas. Você tem moradores de rua, a maioria são pessoas viciadas em drogas. Ali na rodoviária, é isso. Mas não são pessoas pobres, você não vê. Então, eu sinto muito em Brasília, isso é um desafio e é um problema, eu acho, para a classe política, porque a classe política aqui não vê o Brasil real. Isso aqui não é o Brasil real. Isso é uma bolha. E você tem uma população majoritariamente de classe média alta. Porque são servidores públicos, porque ganham um salário bom e porque conseguem morar bem. Que tem apartamento funcional, porque... Apartamento funcional. Quando não tem apartamento funcional, você consegue, com seu bom salário, comprar um apartamento bom aqui ou alugar. Então, assim, é uma grande bolha desconectada de todo o país. Então, essa é a opinião que as pessoas têm um pouco. Brasília ajuda a estimular isso. E é uma obra de arte, né? É uma grande obra de arte, de prédios, etc. Não é uma cidade mais de carne e osso. Eu acho que há uma dificuldade. Com o tempo, ela pode virar. Sim. Porque Brasília não foi projetada para a população atual. A população, eu acho que está entre 2 e 3 milhões, foi projetada para menos de 1 milhão. Então, agora você tem empreendimentos novos, então a população está crescendo. Mas você não vê, por exemplo, final de semana em Brasília, agora a gente está em pandemia. Então as pessoas ficam mais em Brasília. Mas o comum do Brasília é o seguinte: servidor, final de semana, volta para os estados, os deputados voltam para os seus estados. E Brasília vira uma cidade sem ninguém, vazia. Então tem um pouco isso. A diferença que eu acho, e com o tempo eu fui gostando de morar em Brasília. Por quê? Porque Brasília não tem muito congestionamento. Então você consegue chegar rápido nas coisas e o poder está muito concentrado no espaço pequeno, como você falou. Sim. Então, se acontece alguma coisa no STF, você consegue correr rapidamente do Palácio para o STF. Aconteceu alguma coisa no Congresso, você consegue correr. E Brasília tem uma coisa do seguinte: a classe política em Brasília, claro, vai ao restaurante, etc. Então você tem certos hábitos e você acaba convivendo com as pessoas. Diariamente você vai ao mercado e encontra um senador. E aí é aquela coisa, para o jornalista isso é muito difícil, porque você não desliga nunca. Claro. Você vai na padaria e você encontra um ministro, você vai apurar alguma coisa com o ministro, alguma decisão do presidente, alguma outra coisa. Você vai numa danceteria num sábado à noite, você encontra deputados.